Hoje, a nossa reunião, a nossa sessão de estudos é de número 6, dia 11 de julho de 2024. Nós estamos na segunda unidade de ação fluídica e o capítulo 9, aura e radiação. Então, no nosso estudo da mediunidade, nós vamos estar tratando desses dois assuntos hoje, na verdade, aura e radiação. Vamos saber o que é aura, né? A aura é um fluido que, quer dizer, é o resultado de um fluido. Esse fluido a gente emana assim, de forma natural, automática, a gente absorve e também irradia. Então isso acaba gerando essa aura. Então, seja encarnado, seja desencarnado, nós construímos essa nossa aura. E isso é resultado do nosso pensamento, né? E e que vem do perispírito. E isso nos dá características próprias. Ou seja, o fluido, ele tem uma característica própria. Ele é individual, é por pessoa. Então, é como que uma impressão digital, porque tudo que nós trabalhamos, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que faz parte de nós como espíritos, ele é individual. Então, nós temos como que uma marca que é nossa, que somos, assim, identificáveis. Então, com a aura não é diferente. Então, esses fluidos, que são resultado dos nossos pensamentos, sentimentos e tudo, acaba gerando essa, característica, essa aura, né? Essa individualidade, compõe a nossa individualidade. Então, ele, esses fluidos, né? Ou seja, a aura, ela acaba vindo desses fluidos e ela acompanha a gente. Então, por isso, Kardec chamou de atmosfera individual. Então, fazendo uma comparação com a Terra tem a parte sólida, aquele globo, né? Que é sólida na superfície, porque no interior é incandescente ainda, né? E vai levar muito tempo para esfriar. Graças a Deus, porque significa que nós vamos ter muito que retornar para cá, né? Enquanto for de necessidade, a gente fica. Então, vai ter condições de vida aqui, não vai estar resfriado totalmente. Então, só a superfície que ela é sólida, né? Então, assim como a Terra tem essa atmosfera, que é a parte gasosa que circunda a Terra, então nós temos em torno de nós essa aura, essa atmosfera individual, como Kardec chamou. Já André Luiz chama de túnica de forças eletromagnéticas. É como se fosse uma roupa que nos veste, uma túnica, né, de forças eletromagnéticas. Então, é energia que está em torno da gente. E também ele chamou de hálito mental. O hálito mental é aquele, se for falar do hálito bucal, por exemplo, tem gente que come alguma coisa tipo cebola. Então, durante um tempo, ele vai estar, cada vez que ele fala, vem esse hálito, né, que a gente vai perceber, porque vem dele. Então, aquilo assim, é exteriorizado através da boca, né, esse hálito. No caso da aura, é esse hálito mental, ele vem da nossa mente, né? Então, no desencarnado, ele é resultante das emanações perispirituais somente, porque ele não tem corpo. Já no encarnado, né, o perispírito não está só no corpo, ele dá uma expandida, ele está um pouco além do perímetro do corpo, assim, da definição do corpo. Então, esse halo, né, que também é um tipo dessa aura, né? Então, esse halo em torno do físico é a aura. Então, no desencarnado, vem do perispírito, o pensamento do espírito, tudo acaba dando essa característica para ele, conforme o tipo de pensamento, né? Já no encarnado, então está em torno do corpo, porque o perispírito está atrelado ao corpo. Então, a aura no desencarnado, ele vem, ele irradia, né? Ele difusa esse campo energético. Então, ele vem
perispírito. E ele é o resultante das irradiações das células físicas. Então, não só pensamento, tudo, mas também ele está gerando, através de todo esse verdadeiro gerador que é o nosso corpo físico, gerador de energias. A gente falou de fluido vital na aula anterior, né? No nosso estudo anterior. Então, essa irradiação, ela vem das células do nosso corpo, né? E então significa que está vivo, tem fluido vital, tem essa irradiação. Desencarnou, ou seja, o cadáver, ele não apresenta aura. É até interessante que uma vez um amigo, bom, como hobby, né, eu sou apicultor, e um amigo, apicultor, contou uma história que ele estava num acidente, num ônibus, tinha várias pessoas no ônibus, na maioria crianças, né, assim, jovens, era um ônibus escolar, e aí sofreu um acidente. E nesse acidente, uma das crianças desencarnou. E ele, como apicultor, na hora ele colocou, abriu o porta-malas, tirou a roupa dele de, de apicultor, foi providencial a ida dele lá. Porque na hora as pessoas avisaram, os policiais avisaram, né, que já estavam atendendo, não vai lá porque está cheio de abelha, né? Porque o carro bateu, desculpa, o ônibus bateu contra uma colmeia lá, um enxame que tinha no caminho, assim, né? Que foi numa ribanceira, né, no meio de uma vegetação, então tinha muita abelha. Ele imediatamente colocou a roupa e foi para lá. E ele levou com ele um lençol, inclusive. Chegou lá, ele cobriu as crianças e falou: não se mexam, fiquem aí e tal, e que as abelhas não vão atacar vocês embaixo do lençol. Fiquem embaixo, não importa o barulho que elas fizerem. Tal. E ele olhou do lado, tinha a criança que tinha desencarnado, né? O jovem que tinha desencarnado. E as abelhas não iam, não atacavam o corpo, porque justamente elas conseguiam perceber essa vitalidade que já não estava mais presente no corpo físico. Então, ele achou muito interessante isso, foi uma primeira experiência dele nesse sentido, e ele comentou comigo. E eu, agora, né, estudando esse trabalho para que a gente pudesse apresentar, eu me lembrei disso. Então, os cadáveres não apresentam aura, é como que se tivesse apagado essa aura. Então, animais ou insetos que conseguem ver a aura, né, não viam a presença ali no cadáver, né? E ela perde a nitidez quando a pessoa está enferma, né, ou desmaiada. Então, é resultante da nossa vitalidade. Então, quando a gente está depauperado, com o físico depauperado, essa nitidez, ela diminui, né? E outra coisa também, se uma pessoa está num estado de hipnose, ou desdobramento, ou emancipação, a aura não está assim, não se apresenta. E tem uma razão de ser. Por quê? Porque o perispírito acompanha o espírito naturalmente e ele está desdobrado, ele está em outro lugar. Então o corpo está ali naquele momento, ainda que ligado ao espírito, né, esse é o perispírito, então o corpo não está apresentando aura. Quem está apresentando é o espírito, através do perispírito dele. Então a aura ela acompanha, né? Então um exame da aura, ela é, então a gente pode ser feito um exame de aura. Então normalmente a aura é esse campo biológico bem estruturado e apresenta um sistema ordenado de emissão e recepção. Então, há uma troca. Essa aura, ela está o tempo todo trocando, como a gente falou aqui anteriormente. Bem no começo, tão natural e automaticamente como absorvemos os fluidos. Lembra que a gente falou na última
a reunião, que nós trocamos fluidos através dos centros de força, através da respiração, tudo. A gente está interagindo o, com o meio. Então, do mesmo jeito que natural e automaticamente absorvemos os fluidos, também irradiamos. Então, por isso que ele fala aqui. Então, a aura é um campo biológico bem estruturado e apresenta um sistema ordenado de emissão e recepção. A tonalidade, forma, luminosidade e tal, ele está com a relação, ele tem relação direta com aquele que está produzindo, com a situação da pessoa que está produzindo. Então, situação física ou espiritual. Então, a vitalidade dessa aura, a coloração, a irradiação, o quanto que ela está expandida em relação ao corpo, então ela está mostrando a condição do espírito, ou melhor dizendo, do encarnado, né? E também do desencarnado, né? Mas no caso aí é o campo biológico, então nós estamos falando do encarnado, né? Então, a gente pode examinar a aura, seja por clarividência, quando a pessoa consegue ver espíritos, ver a condição assim no plano espiritual, ou ainda por vidência. Se é clarividência, é anímica, ou seja, a pessoa consegue enxergar por ela mesma. Não precisa da intervenção do espírito, ou não está aparecendo espírito naquele fenômeno da clarividência, né? Da visão, da, além do corpo físico. Já na vidência é via mediúnica, por quê? Porque tem espírito envolvido, né? Então, ela pode retratar esse estado momentâneo, né? E ele não é permanente, ele pode modificar para melhor ou para pior. Então, ou seja, é como a gente está num estado de humor. Tem hora que a gente está de bom humor, tem hora que a gente não está de bom humor. Então, o humor nosso, é, ele pode mudar conforme a pessoa, conforme o dia dela, conforme o que ela passou. Então, do mesmo jeito que o humor, ele muda ao longo do dia, ao longo dos dias, né? A aura também muda. Ou seja, ela retrata como uma fotografia aquele momento onde ela está, onde a pessoa, ou quando a pessoa está irradiando, o estado em que ela se encontra, né? Então, e ela varia no aspecto, na cor, na amplitude, né? E também no grau evolutivo. Então, um espírito que tenha uma que tenha assim que seja evoluído, ele apresenta uma aura luminosa, né? Por isso que tem gente que fala, nossa, espírito de luz, porque a aura dele reflete uma luminosidade. Ele é iluminado em termos assim de apresentação, né? Então por isso que fala espírito de luz. Agora quando fala vê um espírito muito inferiorizado, atrasado, então ele nem apresenta aura, ele é um vulto escuro. Então é o grau em que ele se encontra, né? Por isso e, e também nos estados anormais, né? Conforme a pessoa está, seja em transe, ou seja patológico, né? Doentio, também está apresentando essa aura correspondente, da mesma maneira, né? Então, conforme a sua situação emocional também, ele apresenta em determinada maneira, né? Aqui tem um lembrete que a gente estuda esse livro, o da Mediunidade, né? Que é o livro da Terezinha Oliveira. Então, é esse que a gente tá estudando, está acompanhando, né? De forma até bastante fiel, colocando até trechos aí. Então, é, na verdade, aquele era aquele slide lá era um slide um segundo aí, né? Na verdade, esse que é o slide que contaria, né? Que é exatamente aquilo que a gente estava falando, né? Que ele é esse
A aura é esse campo biológico que é, ele emite e recebe, né, essas energias, né? Então está o tempo todo. E que ele, naturalmente, varia conforme a situação da pessoa que está projetando essa a aura dele, né? Então, quando temos distúrbios nervosos que são transitórios, que passam, que são curáveis, né? Como eu falo da ciática, herpes, por exemplo, né? Então, essas alterações, né, dos distúrbios nervosos, curou, aí a aura gradualmente volta à normalidade. Então, enquanto a gente tiver com alguma dor, algum problema, algum sofrimento, alguma situação psicológica, a aura ela é alterada para pior. Mas depois que a gente se cura, volta à situação psicológica normal, então ela também volta ao normal. Então ela está sempre representando a situação em que a gente se encontra. A aura é basicamente isso. É um indicador de como é que está o nosso humor, a nossa situação psicológica, a situação biológica, em termos de saúde. Então, ela está fazendo isso. Tá? Então, agora, quando tem uma doença severa, que ela é permanente, né? Quase que seja isso, e ela dá alguns exemplos, a epilepsia, a histeria, hemiplegia. Então, elas podem, as alterações na aura podem perdurar. Então, ela leva algum tempo, né? Agora, hábitos que possam atuar na mente, que possam nos tornar psicologicamente doentes, né? Como alimentação inadequada, álcool, drogas, fumo, tudo isso acaba fazendo com que a aura fique, assim, perdure por muito tempo. Ou seja, é a condição do espírito. O espírito, o do encarnado, né? Nós somos, através da aura, perfeitamente identificáveis. Por isso que os espíritos nos localizam e, por afinidade, eles juntam-se a nós, se acoplam a nós, se aproximam de nós. Então, é como se fosse, por exemplo, só um exemplo, uma escuridão muito grande, um breu, e a gente acende um palito de fósforo, então um vagalume pisca. A gente vê, é muito fácil. Se tivesse luminosidade, a gente não veria esse palito de fósforos, ou então aceso, né? Ou então o, 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 o vagalume, né? Mas quando tem toda uma escuridão, a gente vê. Assim é com a aura nossa. Ou seja, é como se fosse numa grande escuridão e a gente acende uma pequena chama. A aura nos identifica. Então, os espíritos veem a gente de longe e, por afinidade, eles se aproximam. Então, por isso, a importância da gente manter o padrão vibratório, manter a vigilância de pensamentos, porque senão nós vamos ser atraídos, ou melhor, nós vamos atrair espíritos do mesmo teor vibratório. Se a nossa aura é boa, é uma aura bem definida, de cores vibrantes, tudo de forma saudável, os espíritos elevados se aproximam de nós. Agora, se a gente está demonstrando os nossos sentimentos, a nossa situação física ou perispiritual, né, assim, que não está das melhores, nós vamos atrair espíritos de igual teor, teor vibratório. Então, é assim que funciona. Então, a aura nossa, ela é um indicador de como é que a gente está, qual que é a situação nossa, né, de encarnados. Agora, de aura para aura. Então, a gente está irradiando o tempo todo, né, cada um de nós irradia o que realmente é, né? E ela acaba impregnando
nós impregnamos objetos e ambientes onde a gente está, o que está em contato. Então, a gente influi, né, naqueles que aceitam a nossa, a nossa aura, né, a nossa tonalidade energética, que nada mais é do que isso, é a manifestação do que a gente está apresentando. Um outro exemplo, para que a gente possa entender, uma chama, né? Então, quando a gente olha uma chama, a gente está vendo a fonte de calor, que é a chama, mas em torno dela tem a irradiação do calor propriamente dito. Então, uma é a luz, é a apresentação visual, o outro a gente não enxerga, mas está em torno daquele foco de energia, tem, ao redor dele tem o calor que está envolvendo, que está circundando aquela fonte, né? Então, a gente está, então, e onde se aproxima aquela fonte de calor, ela aquece, vai aquecendo. Então, ela está influenciando as coisas ou o ambiente. Então, é mais ou menos isso. Nós somos esse gerador, nós irradiamos essa aura. E aí a gente impregna o ambiente ou as coisas. Então, tudo que a gente toca, onde a gente está, o ambiente que a gente está, nós interferimos. Então, e todos os demais que estão presentes também acabam interferindo, né? Então, quando essas auras se encontram, se cruzam, né, elas se misturam, mas não se confundem. Então, o que que ele quer dizer com isso? Não passa a aura de um para o outro, assim, como troca de camisa. Me dá sua camisa, eu passo a minha para você passa a minha, você passa a sua para mim. Não. A gente se mistura ali tudo, mas é cada um particular de si, né? Então, e eles podem tanto se harmonizar quanto se repelir. Tanto pode ter uma impressão agradável como desagradável. Por isso que a gente sente a simpatia ou antipatia por alguém. Chegou, as auras não batem, né? Então, de aura para aura tem um reflexo, tem um resultado, né? Então, e como a gente falou, tem espírito que é atraído ou imantado pela aura do encarnado. Então, o espírito percebe isso e sente afinidade. Então, ele vai e se aproxima, conforme a aura dessa pessoa, que está em sintonia, né, que gera essa atração com o outro. Então, esse gerar de energias produz a aura e ela pode interagir com outras, misturar, né? Mas, como a gente falou, né, como diz o texto, não se misturam, não se confundem, né? Agora, a percepção fluídica, o que que é isso, né? Então, quando a gente toma contato com a irradiação, com a aura de alguém, algumas pessoas podem perceber se os fluidos são bons ou não. E alguns podem até captar a intenção e sentimento dessa pessoa. Olha, olha a importância da gente realmente vigiar os pensamentos. Tem gente que tem essa capacidade. Alguns não falam, alguns falam, né? Então, tem gente que sente. Eu, por exemplo, tenho a minha esposa que ela percebe isso, ela sente as pessoas. Às vezes a pessoa está falando uma coisa, mas ela percebe que o sentimento é outro. Por quê? Porque ela está captando esses fluidos, né? Está conseguindo entrar em sintonia com a aura dessa pessoa. Porque a aura é que vai dizer o que realmente a pessoa é, né? O como ela é. Então, o que a gente está ouvindo através, né, das palavras dessa pessoa, não necessariamente são aquilo que ela está sentindo. Não é exatamente aquilo que está sentindo, né? Então,
o ambiente local também. Tem gente que percebe, chega no lugar e consegue perceber assim, a energia que está ali naquele lugar, que é gerado pelos encarnados e pelos desencarnados. E conforme a situação, a pessoa deixa impregnada ali essa energia dela, que é gerada, né? E ali fica, é como se produzisse uma aura para o ambiente, que é a aura correspondente da pessoa. Então, ela impregna esse ambiente com os sentimentos dela e ali fica. E o objeto que ela toca, aquilo fica impregnado. Então, na psicometria, é exatamente isso que acontece. Os espíritos, desculpa, os médiuns tocam aquele objeto e é, ele conta a história da pessoa, porque deixou ali a impressão, né? Então, bom, Kardec nem chama a psicometria de mediunidade, né? Mas é porque não tem, é coisa anímica, é do médium, né? Desculpa, é do encarnado que está tocando ali, né? Então, quando o médium está em transe, então ele percebe mais, né, do que se ele não tiver em transe. Por quê? Porque o perispírito, ele exterioriza, ele amplia, ele expande, e aí faz com que ele capte melhor, porque ele está mais livre. As faculdades espirituais estão mais afloradas, mais sensíveis. Então, por isso que no transe mediúnico, a pessoa pode falar muito mais a respeito do encarnado ou de um espírito, porque ele está numa situação de maior sensibilidade, né? Justamente por conta da expansão do perispírito, né? Agora, como é que a gente distingue os fluidos, né? Então, aqui a gente já começa, na verdade, tudo que a gente está vendo é para nos auxiliar no, na mediunidade. Por isso que nós estamos estudando a mediunidade. E a aura faz parte disso. Então, é isso que a gente está aprendendo, como depois também identificar, distinguir fluidos, né? E isso vem com a prática, né? E a pessoa vai percebendo. Os fluidos são leves, agradáveis, quando são bons, né? Suaves, calmos, dão sensação de bem-estar e euforia espiritual. Por isso que o médium fala assim: eu identifico o meu protetor espiritual, quando ele se aproxima, eu percebo, tem uma coisa, eu tenho sentimentos que vêm junto com ele. Então eu percebo isso. O que ele está percebendo? Justamente a aura do espírito, que ele tem isso. Então o médium percebe, ele está ainda mais que ele está entrando no transe mediúnico, ele fica mais sensível. Então o espírito se aproxima e ele identifica através da aura desse espírito sentimentos, até cor, cheiro, né? Que vem tudo da aura do espírito, que acompanha o espírito, né? Já isso para os bons fluidos. Os maus fluidos, eles são pesados, desagradáveis, violentos, desarmônicos, e dá aquela sensação de mal-estar, ansiedade, desassossego, nervosismo, cabeça pesada, as pálpebras assim pesadas, né, chumbadas, e bocejos e arrepios. Então, isso tudo é gerado pela aura das pessoas, né, que carregam maus fluidos, fluidos pesados, né? E, como a gente falou, é possível também perceber o ambiente fluídico local, né, que é o conjunto, que é a soma de todas as emanações ali que estão acontecendo, né? E a gente já tinha falado, né, a respeito da exteriorização do perispírito, então acentua essa sensibilidade, né? E a assimilação fluídica, né? Então, a gente não acontece só de perceber e identificar os fluidos,
Então, é preciso que a gente vá desenvolvendo com a prática como absorver os bons fluidos e como rechaçar os maus fluidos. Então, tem gente que não consegue ficar num ambiente, médiums, né? Ainda deseducados, não consegue ficar no ambiente, tem que sair dali, não tem jeito, tem que sair, porque está fazendo mal para ele. Com a prática, com o tempo, ele vai controlando isso, e ele pode ficar no ambiente, principalmente se ele precisar ficar naquele ambiente. Imagine o local de trabalho dele, por exemplo, uma enfermaria. Imagine o tipo de fluido que está ali, de dor, de sofrimento. Então, essa pessoa tem que trabalhar lá. Então, se ela não conseguir dominar isso, né, não ficar absorvendo isso, ela simplesmente vai ter que mudar de emprego, porque ela não vai conseguir, ou vai ficar doente igual os pacientes. Então, ela vai aprendendo a repelir isso, esses fluidos maus, né? E isso através do pensamento no bem, né? E gerar fluidos bons. Então, ela acaba formando um isolamento, né? Então, em algum momento, quando, numa reunião mediúnica, o médium, ele tem que receber aqueles fluidos, é parte da comunicação do espírito, porque o espírito traz consigo essas vibrações, esses fluidos. Então, nesse momento, ele absorve ou ele convive com aqueles fluidos e tem as sensações, né? Mas isso passa. Então, durante o transe mediúnico, ele está ali fazendo o papel dele, né, da comunicação. Terminou, ele vai, né? O espírito leva consigo todos aqueles, toda aquela energia, aqueles fluidos, e a pessoa volta ao normal, com a respiração, com os pensamentos bons, com as preces. Então ele volta à sua normalidade. Então, quando ele está servindo de intermediário, então ele precisa é, conviver com esses fluidos durante algum tempo, né? Então, então não é para, nesse momento, rechaçar. Aliás, o controle do médium com o tempo, se não é o momento de dar a comunicação, por exemplo, ele consegue rechaçar a comunicação, ou seja, evitar a comunicação. Então, ele evita e a comunicação não acontece. Mas tudo isso é com a prática, né? O que ele, o que ele vai fazendo. Mas no caso da, da comunicação, né? Quando está no trabalho mediúnico, ele aceita isso. E ainda que seja uma atmosfera difícil, uma atmosfera fluídica difícil, ele vai segurar as pontas ali, né? Através do equilíbrio espiritual. Porque ele vai envolvendo o comunicante com os sentimentos bons. Então, ali está ocorrendo o processo da comunicação, né? Agora, quando se trata de irradiação, falamos até agora de aura, né? E desses fluidos e da decorrência de como é que está o espírito, né? Então, a aura, acabamos de falar agora, a irradiação. Então, o que que é essa irradiação? É quando a gente projeta sentimentos em direção a alguém ou algum local, né? Então, e isso à distância, né, a gente pode fazer de forma consciente ou voluntariamente. A gente quer fazer aquilo. Então, o que que a gente faz? Projeta em direção ao objetivo nosso o pensamento e o sentimento, né? A gente está fazendo uma prece, está fazendo uma vibração por alguém, a gente mentaliza essa pessoa e busca ver essa pessoa numa situação melhor. Então, a gente provoca nela uma transformação. Esse é o objetivo nosso. Então, a irradiação é algo positivo e ela pode ser feita à distância. Não precisa estar ali próxima. O passe é uma irradiação presente. A pessoa está ali do lado.
com as mãos postas sobre a cabeça, sem tocar, só colocar sobre a cabeça da pessoa e ali está acontecendo uma irradiação, só que está do lado. Já quando está à distância, é possível fazer isso. Então, basta que a gente fixe o pensamento em coisas boas, sentimentos bons para essas pessoas. Então, movimentamos forças psíquicas em favor de alguém, né? E qual é a condição de quem irradia, né? Para que a gente possa irradiar alguma coisa boa, dar alguma coisa boa, a gente precisa ter essa coisa boa. Então, se o passista, que está ali do lado, né, que está, como a gente falou, com as mãos postas, ele tem coisas boas para doar, a pessoa vai receber. Então, ele está doando bons fluidos, boas energias para aquela pessoa. Se a pessoa está longe, mesma coisa, está distante, a gente irradia aquilo que a gente tem de melhor e ela vai até a pessoa que ali está, né? Então, bons sentimentos, bons pensamentos, bons atos plasmam, né? Vão construindo em torno da atmosfera, ou em torno do encarnado, né? Que é essa atmosfera espiritual, vai mudando, vai melhorando, para que ela melhore a sua condição vibratória. Então, vai envolvendo com fluidos agradáveis, salutares, que são dirigidos pela vontade da pessoa. Então, quando a gente está fazendo uma prece, uma irradiação, é isso que está acontecendo. Nós estamos mudando a condição da pessoa. Esse é o nosso desejo. Então, a pessoa lá, ela pode dizer: puxa, eu senti as suas preces. Eu melhorei muito depois que você fez as preces. Que melhorou a condição da sua aura, né? Então, o que tem que acontecer? Quais são as condições para realizar uma boa irradiação, né? Que, como eu falo aqui, é a mesma do passista, exatamente igual. Então, a gente tem que estar com uma alimentação frugal, ou seja, alimentação leve, nada pesado, evitar vícios, se abster de vícios. Porque quando a gente tem esses vícios, tudo isso, as nossas energias, elas estão impregnadas das sensações e daquilo que é pernicioso dos vícios. Por isso que a gente tem que estar realmente controlando isso. E se a gente vai dar passe, né? Hoje é meu dia de dar passe, então eu evito tudo aquilo que venha de alguma forma macular, né? Interferir, contaminar as vibrações, a energia que eu vou estar irradiando para alguém. Então, estamos fazendo um paralelo com o passe, né? Mesma coisa com a irradiação a benefício de alguém. Então, se a gente quer ser uma pessoa que contribui com o bem das outras, nós temos que primeiro contribuir com o nosso próprio bem. Então, tudo aquilo que nos faz mal, que afeta a nossa saúde, nós devemos evitar. É uma lógica. Então, vocês imaginem a luz do sol. Então, ela vem pura para a gente. Então, ela tem o benefício, vem para as plantas, vem para a gente, nos alimenta, inclusive, como já falamos isso, né? Através da luz, a gente recebe essa irradiação, e isso é salutar para nós. Por isso que existe o banho de sol, né? Claro que tudo tem que ter assim, um controle, mas a energia solar faz bem para a gente. Agora, eu pego um plástico colorido, de uma determinada cor, azul, por exemplo, e coloco entre o Sol, o percurso da luz, né, e eu. Então, eu vou receber uma luz azul. Então, está vindo para mim uma luz azul. Ela foi mudada por esse plástico. Não estou nem dizendo se é boa ou se é ruim. Estou falando que houve uma alteração na cor, né, dessa luz. Assim somos nós. Nós irradiamos energia. Agora, depende desse filtro que a gente colocar na frente,
esse transformador de energia vai ser para melhor ou para pior. Então, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossa saúde, os nossos vícios, eles vão transformar essa energia, como se fosse uma película, né, que vai dar uma outra tonalidade, uma outra cor, como no caso da luz do sol, que a gente deu exemplo. Então, é muito importante que a gente saiba disso. Nós transformamos as nossas vibrações. Nós, quando irradiamos, dependendo da situação que a gente se encontra, é o que vai chegar lá para a pessoa que a gente quer irradiar. Por isso que a irradiação para alguém pode ser boa, como pode ser ruim, pode ser perniciosa, porque é a condição que a gente está transformando, está contagiando ou contaminando a nossa irradiação, né? Então, alimentação, né? Uma alimentação leve, frugal e dos vícios, né? Então, por aí a gente pensa, então, se eu tenho que pensar em alguém, alguém que precise de mim, e eu constantemente estou irradiando, então eu preciso ter um controle melhor da minha alimentação, dos meus pensamentos, sentimentos, vícios, comportamentos. É exatamente isso. Então a gente nunca sabe quando vai ser chamado a ajudar alguém. Então a gente tem que estar pronto. Por isso o orar e vigiar que é constante em tudo que é a situação da vida da gente. Então, se nós queremos ser bons instrumentos da espiritualidade superior de Jesus, a gente precisa estar de plantão, apostos, preparados para isso. Se a gente está num grupo, né, e vamos vibrar por alguém, evitar conversação de palavrões, né, ou que tenha assim, palavrões, ou que tenha palavras ofensivas, mas assim, não precisa nem ser palavrão, mas que mostre um sentimento baixo, né? Ou então, não está pensando ou vendo imagens que não sejam dignas, né? Tem que ter esse domínio dos sentimentos, né? Das paixões, dos instintos, ter um comportamento cristão. Então, isso vai fazer com que a gente esteja apto a transmitir fluidos de boa qualidade, para irradiar, né, aos necessitados aquilo que eles precisam. Então, isso era o que a gente tinha para apresentar hoje, né, na sessão de estudo de número 6, que é tratar da aura e radiação. Então, quando a gente está num grupo de trabalho, um grupo mediúnico, né, de trabalho mediúnico, a condição é exatamente essa. Nós precisamos nos preparar e saber o que nós estamos fazendo lá. Então, todos os demais estão irradiando a benefício de médium e espírito comunicante. Então, a gente pede, irradia em direção a esse espírito nosso respeito, nosso carinho, nosso amor. Isso abranda o espírito. E ali está acontecendo isso. Então, por isso que a gente aprende sobre aura, sobre radiação, porque sabe que está trabalhando para isso. O espírito vem com uma aura toda, né? Se é que está apresentando alguma aura, às vezes o estado dele é tão assim, atrasado que a aura está praticamente grudada no corpo dele, assim, não está expandida. Então, mas tem, a condição que ele está, é escuridão e tudo, e a gente irradiando, a gente vai transformando isso, né, no espírito. Então, era isso que a gente tinha por hoje, e teremos seguramente outras, daremos continuidade à nossa, ao nosso estudo. Até lá, então, muito obrigado.